O conceito de prepper, que tem origem na ideia de preparação para situações de emergência, ganhou força com o crescente interesse por autossuficiência e resiliência, especialmente nas grandes cidades. O prepper urbano, um indivíduo que se prepara para sobreviver e prosperar em um cenário de crise, enfrenta desafios únicos. Diferente do prepper rural, que dependendo pode até ser considerado sobrevivencialista, conta com vastos espaços de terra e uma conexão mais direta com a natureza. O prepper urbano precisa se adaptar à realidade de viver em ambientes densamente povoados, com recursos limitados e um alto grau de dependência das infraestruturas públicas. Neste vídeo, discutiremos as principais questões enfrentadas por preppers urbanos, as vantagens e desvantagens dessa abordagem, os problemas que podem surgir, além de dicas úteis e custos associados. Primeiro, espaço limitado para armazenamento e produção. Vantagens: o prepper urbano pode utilizar técnicas de maximização de espaço, como hortas verticais e aquaponia, para otimizar áreas pequenas. O uso de estantes modulares e organização eficiente ajuda a armazenar alimentos e equipamentos de emergência em lugares limitados, como apartamentos e pequenos cômodos. Desvantagens: o espaço restrito dificulta a criação de animais, armazenamento de grandes quantidades de alimentos ou a construção de sistemas de captação de água. A falta de um terreno amplo limita as opções de produção autossustentável. Problemas: o risco de superlotação dos estoques ou a dificuldade de se preparar para emergências prolongadas sem o devido armazenamento de alimentos de longo prazo. A escassez de espaço também pode gerar um ambiente claustrofóbico e estressante. Dicas: utilize espaços criativos como sacadas, tetos e até espaços não convencionais, como corredores largos, para cultivar alimentos. Invista em sistemas compactos de armazenamento, como sacos de alimentos a vácuo e prateleiras multifuncionais. Custos: montar uma horta urbana ou sistema de cultivo vertical pode variar de R$ 200 a R$ 2.000, dependendo do tamanho e dos materiais utilizados. Organizar um estoque adequado pode gerar custos de R$ 500 a R$ 3.000, dependendo da quantidade de alimentos e ferramentas adquiridas. Segundo, segurança pessoal e proteção. Vantagens: o prepper urbano geralmente tem mais acesso a ferramentas de autodefesa e sistemas de segurança de baixo custo, como câmeras e alarmes. Desvantagens: a densidade populacional pode tornar a segurança mais difícil, especialmente durante crises, quando o aumento da violência ou saques pode ser uma ameaça. A necessidade de proteger estoques e recursos valiosos pode gerar conflitos com vizinhos ou outros grupos urbanos em situação de crise. A segurança em áreas urbanas pode ser desafiadora, com a possibilidade de invasões em momentos de instabilidade. A falta de uma rede de apoio em locais mais isolados ou bairros de risco pode aumentar a vulnerabilidade. Dicas: invista em um sistema de segurança integrado, câmeras, sensores de movimento, alarmes, etc. Crie planos de fuga e rotas alternativas para evitar engarrafamentos ou situações de risco iminente. Conheça e estreite laços com vizinhos, pois em tempos de crise, a colaboração comunitária pode ser essencial. Custos: sistemas de segurança podem variar de R$ 500 a R$ 5.000, dependendo da complexidade e da cobertura desejada. Cursos e treinamentos de defesa pessoal podem custar de R$ 100 a R$ 2.000, dependendo da modalidade escolhida. Terceiro, dependência das infraestruturas e recursos externos. Vantagens: morar em uma cidade oferece acesso a serviços essenciais, como hospitais, transporte e mercados, que podem ser vitais em uma crise. Além disso, as cidades oferecem maior acesso a informações e redes de comunicação, facilitando o planejamento e a troca de recursos. Desvantagens: as grandes cidades são altamente dependentes de redes de fornecimento externa, como eletricidade, abastecimento de água e transporte. Durante uma crise, essas infraestruturas podem falhar, deixando os moradores urbanos vulneráveis. O prepper urbano também enfrenta a limitação de recursos como combustíveis e alimentos, que podem ser rapidamente escasseados. Problemas: a escassez de energia e água, especialmente durante desastres naturais, pode criar uma situação de caos nas cidades. O desabastecimento de alimentos e medicamentos pode ser um grande desafio, especialmente em cenários prolongados. Dicas: invista em geradores solares ou a gás para fornecer energia alternativa.
Armazene água potável de forma adequada e adquira filtros para purificação. Tenha uma reserva de alimentos de longo prazo, como enlatados, grãos e alimentos desidratados. Custos. Sistemas de energia solar podem ter um custo inicial de R$ 2.000 a R$ 10.000, dependendo da capacidade e da instalação. Filtros de água e armazenamento de alimentos podem ter um custo de R$ 500 a R$ 2.000, dependendo da quantidade e da qualidade dos produtos. Quarto, logística e mobilidade. Vantagens. Moradores urbanos possuem acesso a uma rede de transportes públicos, o que pode ser útil durante uma evacuação ou movimentação em tempos de crise. O prepper urbano pode contar com meios de transporte alternativos, como bicicletas ou scooters, que exigem menos infraestrutura para operar. Desvantagens. O tráfego e a alta densidade populacional podem dificultar a evacuação rápida em caso de emergência. A falta de liberdade de movimento pode ser um problema em cidades congestionadas ou em áreas com grande insegurança. Problemas. Durante uma crise, as vias de transporte podem ser obstruídas ou congestionadas, tornando difícil a locomoção. A falta de recursos financeiros pode limitar as opções de transporte privado. Dicas. Tenha planos de fuga alternativos e mapas atualizados da cidade. Considere ter uma bicicleta ou outro meio de transporte leve e rápido, que não dependa de combustíveis ou trânsito intenso. Custos. Bicicletas de boa qualidade podem variar de R$ 900 a R$ 2.000. Planejamento de rotas e aquisição de equipamentos adicionais pode ter custos de R$ 100 a R$ 1.000. A preparação para emergências na cidade envolve uma série de desafios específicos, mas com planejamento adequado, o prepper urbano pode alcançar uma autossuficiência limitada, mas eficaz. Embora o espaço seja um recurso escasso e a dependência de infraestruturas externas seja um risco, a cidade oferece soluções e vantagens, como redes de apoio comunitário, maior acesso à informação e a infraestrutura necessária para resistir em crises de curto prazo. O que você acha dos desafios enfrentados por preppers urbanos? Quais soluções você acredita que poderiam ser mais eficazes em um cenário urbano? O que você acrescentaria com base nas suas próprias experiências ou ideias? Compartilhe suas ideias e reflexões nos comentários abaixo. E lembre-se, esteja sempre preparado.